Em 1889, a epidemia de febre amarela atingiu boa parte de Campinas, mas aos moldes salesianos, o Liceu de Artes e Ofícios viria a se formar em 25 de julho de 1897. Com imenso prazer. Muito obrigada por vocês terem me escolhido aqui, alunos do Bento Quirino, da área de TI. Eu me sinto assim muito honrada de ter sido escolhida por vocês. Eu me chamo Ana Maria Melo Negrão, sou professora, minha formação primeiro é Letras Anglo-Germânicas, segundo é Direito, sou doutorada na Unicamp e trabalhei por 38 anos no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, que é objeto dessa entrevista. E estou à disposição para dar as informações que vocês precisarem, porque eu escrevi o livro do centenário do Liceu Salesiano, os 100 anos de trajetória, que foi uma pesquisa muito árdua, muito densa. Eu levei 4 anos nessa pesquisa. Você colocou bem, o Liceu nasceu não como Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, como Liceu de Artes e Ofícios, exatamente em razão da profissionalização, não é? Maria Umbelino Couto e seu marido, Barão Geraldo de Rezende, ficaram comovidos pela situação e o número de mortes. Eles acabaram doando toda essa área para a construção de um prédio que abrigaria os órfãos dessa febre e que futuramente viria a formar novos profissionais para essa cidade. O Liceu Salesiano, o Liceu foi, o ensino profissionalizante foi importante porque, como o público-alvo, os alunos, inicialmente eram os mais vulneráveis de Campinas, aqueles que tinham ficado órfãos em razão da febre amarela, eles precisavam primeiro de um teto, de um lar. Então o Liceu era um internato e lá eles tinham que sair de lá em condições de sobrevivência de vida. A urgência do momento pedia pela formação profissional dos órfãos. Alguns cursos como sapataria, alfaiataria, carpintaria e tipografia eram os ofícios profissionalizantes do internato masculino, que fazia com que tornasse os alunos mais obedientes e respeitosos. Então eles tinham que sair profissionalizados e isso foi extremamente importante, porque se não houvesse essa oportunidade para eles, eles estariam mendigando porque estavam sem pais, correndo riscos enormes e com dificuldade para sobreviver numa situação que perderam os pais tão cedo. Então eles eram acolhidos lá a partir de 7, 8, 9 anos e já começaram nessa lida. E além dessas profissões que eles tinham acesso, havia a escola agrícola anexa ao liceu, que passava pelo bairro Nossa Senhora Auxiliadora, passava pela Lagoa do Taquaral, tanto que a Lagoa do Taquaral eles diziam que era quintal do liceu, porque pertencia ao liceu. Veja essa foto, que é a coisa mais perfeita, dos alunos todos fardados, impecável, acho que eles nem respiravam. Então tal era a disciplina. Quando vocês perguntam o que a disciplina fez? O regime no internato masculino era rígido, obediência era recompensada e os maus comportamentos recebiam castigos que variavam desde escrever algo num caderno centenas de vezes ou ajudar as tarefas domésticas. Você acha que essa rotina rígida ajudava a criar os bons profissionais do ensino? Eu penso que sim, porque dá um senso de responsabilidade de ter horário para jantar, horário para almoçar, as refeições e horário de estudo, que era irrestrito.
Então o aluno não se desconcentrava, ele tinha que aprender e aprendia e criava os costumes que eles levavam para a vida toda. Eu tenho muitos conhecidos que estudaram lá e falam assim, nossa, eu virei o que eu virei porque eu tive meta, eu tive foco. Quando eu me propus a fazer o curso universitário, eu dividia meu tempo, estudava, então isso me ensinou a ter uma agenda de vida, responsabilidade, bons princípios e valores, e eu me tornei um bom profissional porque eu recebi ali no liceu uma educação que colocava limites. E para nós foi muito importante, e aqueles que se profissionalizaram, que faziam as oficinas, né, de tipografia, sapataria, alfaiataria, eles saíram já formados profissionalmente. Mas afinal, qual a relação dos salesianos com o ensino profissionalizante no Brasil? É interessante que os salesianos, eles foram criados. A congregação salesiana foi criada na Itália, porque eles recolhiam os jovens de rua ou aqueles que eram humilhantes também, que cometiam algumas infrações. E assim nasceu a congregação, fundada por Dom Bosco. E ele considerava que somente a profissionalização salvaria esse público-alvo, né, de alunos que adivinham da rua ou de criminalidade. Eles poderiam se tornar cidadãos honestos, íntegros, e precisaria também de valores. Então, eles ensinavam, davam todas as ferramentas possíveis para o aluno poder sair apto ao trabalho, mas eles entendiam que havia 3 vertentes a serem preenchidas na educação: a cognição, que é a profissionalização, depois os valores, que eram a religião. Então eles tinham muitas missas, confissões diárias, e os padres sempre diziam que a religião não é que ela crie freios, ela cria esse espírito do que é certo e errado, exatamente essa noção do que seria infração, do que seria um comportamento inadequado e o que seria um bom comportamento e uma boas atitudes para seguir na vida. O ensino e a metodologia vieram diretamente da Itália, os quais foram adaptados por Maria Umbelina Couto e Cônego Neri. Estes mantinham as bases de Dom Bosco, as quais eram amor, inteligência e a religião. Esses 3 pilares que você falou, razão, religião e amor, na época chamava razão mesmo, o primeiro pilar, era semelhante a um banco de três pernas. Se preenchesse só o lado da cognição, do conhecimento, esse banco estaria manco, ele não estaria ainda equilibrado. Seria necessário a religião para preencher esse lado transcendente, que toda pessoa tem ânsias de transcendência e de valores, para o aluno valorizar aquilo que estava sendo aprendido, porque poderia aprender alguma coisa que levasse a construir, por exemplo, um artefato, uma bomba, qualquer coisa para causar mal. Então a religião sempre seria importante pelos valores e pela formação mesmo do caráter. Mas um banco com 3 pés, que seriam esses pilares, eu estou fazendo uma analogia, ele ainda não ficaria em pé, né? Seria necessário o amor, que na época era chamado de amorevolezza, porque era o termo italiano, não tem uma tradução exata
aqui para a língua portuguesa. Amorevoleza não significa amor e moleza, significa acolhida. Então, era acolher, conhecer o aluno pelo nome, cuidar dele em todas as situações. Eram alunos, muitas vezes, no próprio início, que eles não tinham pai, não tinham mãe, e isso foi transferido para todas as escolas salesianas do mundo. A congregação foi criada na Itália. Hoje em dia, como praticamente não há mais essa acolhida aos jovens, ficou uma escola regular, mas que não abriu mão desses valores. A gente percebe muita influência da Itália no liceu, tanto na amorevolezza Sim. na metodologia do ensino Sim, deles. totalmente. A origem mesmo é da Itália. Você acha que a metodologia italiana do ensino para a metodologia que é imposta atualmente há alguma diferença? Sim, porque a Europa foi criada quantos anos antes? A Europa já existia há muito tempo, quando o Brasil foi descoberto, em 1950. Agora, o Liceu foi criado dia 25 de julho de 1897, em razão da epidemia da febre amarela de 1889, que exterminou 2/3 da cidade de Campinas, ficou um terço só. E, no começo, as propostas pedagógicas da educação, ela era muito semelhante à Itália, porque os primeiros padres do Liceu, eles vieram da Itália. Só que o Brasil foi criado depois e tem suas regras, tem os seus órgãos de educação. Hoje é o MEC em Brasília, e nós temos que seguir a legislação brasileira, que hoje é muito distinta da Itália. Então ficou essa formação da congregação, que é a mesma, os 3 pilares que você falou, né? Razão, religião e amor. Agora, a educação hoje, ela tem que seguir as nossas regras aqui. Tanto que agora nós tivemos a mudança do ensino médio. O ensino médio passou a ter tempo integral. Na Itália, o tempo integral sempre existiu. O aluno sempre entrou de manhã e saía às 6 da tarde, 5 da tarde. E isso, para nós, hoje, é uma novidade. Então, é bem distinto. Hoje não é tão próximo, não. Só os valores, sim. É possível perceber que a educação é distinta, mas não de uma maneira ruim. Henrique de Barcelos, jornalista paulista da década de 10, disse em uma edição sobre o Liceu, abre aspas, o que será este estabelecimento pode-se prever, sabendo-se que sua direção será entregue aos padres salesianos que, no ensino manual, não encontra termo de comparação com nenhum outro educador da mocidade, nas artes e nos ofícios, por meio dos quais os meninos conquistam o meio seguro de ganhar o pão, fecha aspas, definindo ainda mais a relação forte entre a caridade salesiana e o ensino profissionalizante. Você quer comentar um pouco sobre o livro do Centenário? O livro do Centenário? Posso. Mostrar algumas imagens que você acha interessante. Esse livro aqui, eu fui convidada a escrever. Embora não fosse historiadora, mas como eu sou nascida em Campinas e tenho um amor muito grande pela minha cidade, eu assumi esse desafio. E no fim acabei escrevendo muitos livros sobre a história de Campinas, não só esse, mas outros. Razão pela qual eu pertenço à Academia Campinense de Letras e ao Centro de Memória da Unicamp. Quando foi me proposto esse livro, eu precisei fazer uma pesquisa profunda, muito profunda, conhecer toda a origem, né? A origem da congregação que pegou, e aí eu precisei estudar como nasceu o Liceu. Na época, o local onde está o Liceu hoje era periférico aqui em Campinas, era longe, e os alunos ficavam, os profissionalizantes e os demais ficavam internados, só havia internato. E eu precisei estudar sobre o próprio fundador, Dom Bosco. Aí que eu tomei conhecimento que Dom Bosco
Apesar de estar na Itália, onde o padre era sempre o preceptor de pessoas ricas, ele preferiu cuidar das pessoas mais vulneráveis. Então essa foi a grande diferença. E por que chamaram os salesianos de Campinas para dirigir o Liceu? Porque o Liceu não foi construído pelos salesianos. O Liceu foi construído pelo primeiro bispo de Campinas. Na época ele era cônego da Uneri, era cônego Neri. Mas a idealizadora do Liceu Salesiano é uma mulher, chamada Maria Umbelina Couto. Por isso que a rua ali perto do Liceu é Maria Umbelina Couto. E eu fui a família dela, que morava em Sousas, que era nora da Maria Umbelina Couto. Por que a Maria Umbelina Couto? Porque ela era fazendeira e ela acolheu na sua casa muitos órfãos que ficaram na rua. Mas deixe-me procurar a foto da Maria Umbelina Couto daqui. Aí eu fui descobrir a foto dela na casa da nora dela, na fazenda São João, em Sousas. Essa aqui é a Maria Umbelina Couto. Essa que idealizou o Liceu Salesiano, por quê? Porque os órfãos eram acolhidos em casa de pessoas generosas, inclusive na casa do cônego Neri, e na casa dela, e na fazenda dela, e de outras pessoas beneméritas aqui de Campinas. Mas precisava ter um lugar onde eles pudessem estudar. Então ela saiu a campo. Mas isso em torno de 1899, aliás, antes, 1889, 1890. Então ela começou a sair para procurar primeiro o terreno e depois as pessoas que pudessem ajudar na construção, porque seria uma construção caríssima. Mas nessa época a mulher não andava sozinha na rua. A mulher só saía para ir à missa e, se fosse em algum lugar, saía acompanhada. Então o cônego Neri, ele comungou a proposta dela de se construir um abrigo, um asilo, uma escola para acolher esses órfãos. E o nome que foi dado não foi nem asilo, nem escola, foi Liceu de Artes e Ofícios. E isso foi um processo, a construção demorou 10 anos, porque depois ele foi quase 10 anos, né? Ele foi fundado em 1897 e a febre amarela foi em 1889, a pior epidemia. E daí veio um arquiteto de Roma, aliás, da Itália, de Turim, chamado Del Piano, para construir o Liceu. E foram feitas muitas campanhas, quermesses, e Dom Neri, que depois foi o primeiro bispo, né, na época era cônego, ele saía a cavalo por essas fazendas. Campinas tinha 300 fazendas circundantes de cafeicultores. Eles conseguiram uma soma grande para construir o Liceu. Só que o cônego Neri passou a bispo. E como ele passou a bispo, ele foi embora daqui para Pouso Alegre, aí precisaria alguém para cuidar dos salesianos, para cuidar dos alunos. Já estava mais ou menos apalavreado que a única congregação que tivesse apta para acolher esses alunos, que advinham praticamente da rua, né? Porque não tinham mais pai nem mãe, embora estivessem em casa de pessoas que o acolhiam, seriam os salesianos, porque eles estavam preparados para esse tipo de educação, a educação profissionalizante, porque eles haviam profissionalizado lá e esses meninos precisariam ser profissionalizados. O Liceu só teve aluno masculino, nada de feminino. Para as meninas que ficaram órfãs da febre amarela, foi criado o Asilo de Órfãos da Santa Casa de Misericórdia. Então, o Liceu só foi ter menina agora há pouco tempo, em 1985. Então, para eu escrever esse livro, eu precisei estudar muito. Eu não saía do Centro de Memória, não saía da Unicamp, lendo os jornais da época, e vinham os documentos da Itália, muitos documentos de lá, porque a sede dos salesianos fica em Turim. Então vinha um padre de lá trazendo fotos, e eu
eu estudei toda a história de Dom Nery, a história depois como bispo, que ele continuou, mesmo bispo em Pouso Alegre, ele continuou cuidando, a bem da verdade, do filho dele, que era o Liceu, porque o Liceu também nasceu na mão dele, na mão da Maria Umbelina Couto. E daí, para escrever esse livro, eu faço uma análise linear, é sequencial. Aí eu analiso cada diretorado. O primeiro diretor chamava Alexandre Fiamus. Aqui, o livro é muito bonito, né? Ele foi publicado pela Doria Books e Artes de São Paulo, que é uma editora de livros artísticos. Então, essa própria diagramação foi feita por eles. Aqui é a parte do recreio. O livro é muito extenso, né? Aqui é o primeiro diretor que eu falei para vocês, Alexandre Fiamus. E daí eu fui passando todos os diretorados, e uma coisa bastante interessante era que a fanfarra mais bonita de Campinas era a fanfarra do Liceu. E eles andavam fardados. Então, quando saía a fanfarra do Liceu, o comércio parava, as pessoas saíam das portas de casa para ver as fanfarras, e elas ganharam muito prêmio, porque havia competições de fanfarras em São Paulo, e os alunos até hoje, eles se sentem muito orgulhosos, muitos já morreram, né? Mas aqueles que são idosos, eles falavam, eu tocava na fanfarra, e os ensaios eram diários, e nós éramos muito disciplinados também. Aqui, para vocês terem uma ideia, fotografias. As fotografias, eles ficavam impecavelmente sem se mexer e ficavam fardados. Eles ficaram fardados por muito tempo, mudou o uniforme do Liceu e as fardas eram lindas. E chegou uma época que o Liceu também sediou a carteira de reservista. Daí o Liceu tinha sala de armas, tinha os instrutores, então foi uma época bastante importante. Olha aqui um deles com farda de gala, e nas festas também. Aqui é o pátio do colégio, aliás, a entrada, o hall de entrada, 100 anos antes do Liceu depois reformado. É a mesma imagem dessa aqui, só que aqui já reformado. E aqui 100 anos antes. E por que eu dei o nome de Arcadas do Tempo? Porque as arcadas se mantiveram absolutamente idênticas. E a proposta do Liceu, o estilo é um estilo europeu, né? E até olhando assim meio de relance, parece o Louvre de Paris. Só que ele foi mudando, passando por muitas reformas. Quando ele foi inaugurado, no dia 25 de julho de 1897, havia uma parte que ainda não estava pronta. Quando eles chegavam no começo do ano, a primeira festa que havia era a festa do regulamento. Eles recebiam um caderninho com tudo que podia fazer e tudo que não podia fazer. E celebravam e juravam, faziam o juramento que eles iam cumprir. E dentro dessas ordens tem tudo isso aqui que eu falei para vocês. Aqui eles estão fardados, e é a visita do representante da França, da presidência do mais alto grau do governo da França. E eles cantaram o hino nacional francês, La Marseillaise, em francês, todos os alunos. Então eles aprendiam muitos idiomas, aprendiam piano, tinha aula dos pianos. Os que queriam aprender violino, aprendiam violino, e havia orquestra dos alunos também. Aqui a fanfarra está desfilando em São Paulo, onde ela recebeu o primeiro prêmio, concorrendo com todas as demais fanfarras de outras escolas. Quando o Liceu entra na modernidade, que é assim, já no fim do século XX, aí o livro fica colorido. Aqui estão, daí chegaram as meninas, né?
porque o internato terminou em 1975, não havia mais internato. E as meninas chegaram em 1885. A escola teve que se preparar para as meninas, porque tinha que ter banheiro separado, a adaptação, e os alunos eram só os meninos. No começo eles ficavam muito intimidados, porque não sabiam como tratar as meninas em sala de aula. Foi uma adaptação assim uns 3, 4 meses. Aqui já, quando apareceu a pré-escola, porque não existia, aliás, existia, mas a pré-escola já com meninas e tal, então está na modernidade, o livro fica colorido. Então, a diagramação e a elaboração desse livro, ela me deu um trabalho muito intenso, me gratificou muito, porque eu fiquei conhecendo bem de perto o que é o oratório festivo. O oratório festivo é o seguinte: a escola poderia ter alunos particulares, desde que tivesse um oratório, que era educação informal, aos sábados e domingos, para meninos de periferia e meninos de rua. Então eles iam para lá, tinha às vezes mais de 200 meninos. Eles tinham educação informal. Na época eles aprendiam, quando não havia computador, aprendiam datilografia, aprendiam a arte de ser cabeleireiro, profissões rápidas, e havia jogos de futebol, e eles recebiam as refeições lá e o passe escolar para eles irem sem gastar dinheiro. Então, desse oratório festivo, que é obrigatório em toda a escola salesiana, o do Liceu passou agora para o São José, por falta de espaço, mas é obrigado a ter. Com todos os lanches, saíram pessoas assim, bastante interessantes. Então, formava o aluno, naqueles 3 pilares, com um caráter muito fino, muito ético. E são pessoas que se destacaram na vida pelo espírito assim de humanidade, de respeito, de responsabilidade social. A formação no liceu ela criava uma frase que eles têm: formava o bom cristão e o honesto cidadão.